Roma, com suas ruas de pedra e monumentos imponentes, é mais do que o berço da civilização ocidental e do cristianismo. Sob o esplendor de suas colunas e cúpulas, jazem histórias de coragem e fé inabalável. A Cidade Eterna foi palco dos primeiros testemunhos cristãos, onde homens e mulheres deram suas vidas pelo Evangelho. Desde os gritos abafados no Coliseu até as suas orações silenciosas nas catacumbas, Roma é um símbolo vivo do preço do cristianismo primitivo, cujas sementes foram regadas com o sangue dos mártires. Hoje, suas ruínas e basílicas ecoam os relatos de uma fé que venceu a perseguição e moldou a história. Os cristãos começaram a ser perseguidos, começaram a ser acusados. Do quê? Primeiro, os cristãos, como um grupo que pertencia a uma certa religião, talvez considerada até como seita, que pouco a pouco crescia aqui em Roma, podia então ameaçar o Império Romano e ameaçar a sua hegemonia, a sua própria religião, o culto ao imperador. Então os cristãos começaram então a ser essa figura de ameaça. E os cristãos são acusados, primeiramente, de canibalismo. Por quê? Porque os cristãos diziam nas suas reuniões particulares, que até então eram chamadas de ágapes, eles comiam a carne e bebiam o sangue de Cristo. E como as pessoas não tinham acesso a essas reuniões, então diziam, então os cristãos são canibais. Depois eram acusados também de incesto, de serem incestuosos. Por quê? Porque se chamavam entre si de irmãos. A outra acusação que faziam justamente, além de Nero, que acusa os cristãos de colocar fogo em Roma, que isso foi realmente muito grave e ameaçou ainda mais os cristãos, acusou os cristãos de infanticídio, porque era uma prática, infelizmente, nesta época do Império. Os romanos abandonavam as crianças que não queriam, porque nasciam em uma situação irregular, e os cristãos adotavam essas crianças. Então diziam, então nessas reuniões, este tal corpo e sangue de Cristo que tomam e comem são o sangue dessas crianças. E com isso os cristãos passaram a ser acusados de tantas outras coisas também, porque o império estava sendo, como dizia, ameaçado. O Coliseu de Roma é um dos símbolos mais marcantes do Império Romano, mas carrega também uma história de dor e fé. Segundo a tradição cristã, foi neste local que muitos cristãos foram martirizados por sua fidelidade a Cristo, enfrentando feras e execuções públicas durante a perseguição do Império. Um outro local que marca a memória dos mártires é o Circo Máximo. Durante os primeiros séculos da Igreja, muitos foram martirizados aqui, mortos em espetáculos cruéis, como os enfrentamentos com feras ou sendo forçados a lutar com gladiadores. Atrás de nós está o Monte Palatino. Toda a Roma antiga, digamos, ela nasce aqui, neste lugar, onde a grande lenda de Rômulo e Remo, segundo a lenda, criados pela loba, foi exatamente nesse lugar aqui, logo aqui atrás. Nós estamos exatamente no Circo Máximo. Por que Circo Máximo? Neste lugar, onde também já foi, digamos, panorama de tantos registros cinematográficos, como Ben-Hur, por exemplo, aqui, nos primeiros séculos, funcionava aquela corrida de bigas, que eram carroças onde as pessoas disputavam como uma espécie de Fórmula 1 daquela época. Então muita gente vinha neste entorno aqui para assistir estes espetáculos, estes e outros espetáculos, e também, possivelmente, o martírio de alguns cristãos que aqui então vinham entregar as suas vidas humilhantemente, eram humilhados diante de todos que aplaudiam aquela execução. Seguindo pela histórica Via Ápia, conhecida como Regina Viarum, Rainha das Estradas, uma das mais antigas e importantes vias de Roma, chega-se à Basílica de São Sebastião, um marco significativo da tradição cristã e da história da Cidade Eterna. E nesse cemitério foi trasladado o corpo de São Sebastião por volta do meado do século IV. São Sebastião é um dos primeiros do tempo do Diocleciano. O imperador Diocleciano, inclusive, tinha grande apreço por São Sebastião. São Sebastião, ele tem origem francesa, Narbonne, mas ele nasceu em Milão. Santo Ambrósio registra
ele tem um registro da vida de São Sebastião, isso comprova a sua historicidade. E depois ele entrou para o exército romano e graças à sua dedicação à vida militar, ele foi promovido a cabo da guarda pretoriana, espécie de chefe da guarda pretoriana, que era exatamente a guarda que cercava o imperador. Aí quando se descobriu que ele era cristão, o imperador ficou furioso porque pensava que para ele estava reservada grandes glórias. Ele era muito novo, é um menino, 20 e poucos anos. E aí o imperador ficou muito decepcionado e aí mandou matá-lo através de flechas, de flechadas. Quando pensavam que ele tinha morrido, ele não morreu. E depois que ele estava curado, ele voltou ao imperador para dizer: estou curado, quer me martirizar outra vez? O imperador o martirizou a golpes de madeira. Aqui na Basílica de São Sebastião, os fiéis que têm oportunidade de vir a Roma e fazer essa visita podem rezar diante dos seus restos mortais. É de fato um local de oração, é um local de penitência, um local de espiritualidade. Afinal, São Sebastião, ele é o defensor contra as pestes, a fome, as guerras e a epidemia. Hoje nós podemos dizer que, de maneira geral, ainda que existe o martírio de sangue, mas o grande martírio nosso não é morrer por Cristo, mas é a coragem de viver por Cristo, no mundo que cada vez mais se afasta da verdade de Cristo.